bem-vindos ao canal. Hoje eu continuo a série com o terceiro capítulo aí da minha vida como concurseiro, ok? Então eu gostaria de trazer para vocês, neste momento, a continuação. Eu fiz nossa caixa, fiz TRF, eu iniciei estudando pós-edital 2 concursos, então foram 4 meses aí para nossa caixa, mais uns 3 meses para o Tribunal Regional Federal. Então eu fui muito bem, aumentei meu conhecimento em português, aumentei meu conhecimento em matemática, né? Depois caí nas primeiras matérias de direito. E a partir daí, então, do concurso que eu tive no TRF, fiquei em sétimo para a cidade, que era uma vaga. Então, ali eu foquei, eu vi que eu tinha chance e comecei a estudar para concurso. Aí virei a chave mais ainda. E eu me propus, ao próximo edital que saísse, eu iria estudar de novo, para algum concurso que eu pudesse aí fazer a prova. E nesse tempo, no final do ano de 2000, então saiu o concurso para o Correio, o atendente do Correio, que era uma vaga para a cidade de Lençóis, que era a cidade onde minha esposa trabalhava, que na época era minha noiva. Então minha intenção era o quê? Ela conseguir essa vaga na cidade onde ela trabalha, passar para atendente do Correio, os dois trabalhando, a gente consegue ver uma vida junto, né? E esse era basicamente o que eu queria, era casar naquele momento, né? A gente já estava noiva há 1 ano e pouco, abandonar o futebol, ter uma vida tranquila, e ela trabalhando, eu trabalhando, a gente poderia casar. Então, esse era o meu intuito. Então, eu estudei muito para o Correio. Novamente, pós-edital, aí 70, 80 dias para a prova. Só português e matemática, eu já tinha conhecimento dos outros concursos aí, ter estudado. Então, foquei, tá? Nesse final de ano eu não estava mais jogando futebol, eu estava aí esperando algum time para começar o 2001, então eu pude me dedicar exclusivamente a estudar. Então eu estudei na base aí umas 10 horas por dia, de 8 a 10 horas, vamos dizer assim. Foi meu trabalho, foi estudar esses 2 meses. Cheguei preparado para a prova do Correio. No dia da prova, né, aquela mesma nervosismo de sempre, né, sempre naquele nervosismo, aquela ideia de você estar lutando contra 64, eram que estavam na minha cidade lá fazendo prova para essa uma vaga, né, no Correio. E daí eu estudei bastante, fiz todo o estudo, né. E chegou na prova, fiz uma boa prova, confiante. Aí saiu o resultado dos 64, eu fiquei em segundo lugar. E, cara, foi um balde de água fria, porque pra mim, né, naquela época o concurso era o seguinte, era aquela vaga que eles iam nomear. O segundo lugar não teria direito a essa vaga. Então, basicamente a ideia minha é que eu não tinha conseguido novamente. E eu não sei se eu consegui ou não, porque se passou tempo, na época, o que acontecia? Eu mudei, eu estava na casa de um amigo meu naquela época, então eu deixei o endereço de inscrição, acho que é a casa de um amigo meu. Então não tenho a menor ideia se foi alguma comunicação nesses 4 anos, se eu fui chamado para assumir lá o cargo de atendente no Correio de Lençóis. Então, mas, né, Deus escreve as coisas assim e Deus faz o propósito dele, então pode ter sido propósito para que eu não fosse chamado no Correio, para que eu continuasse estudando para concurso e conseguisse um concurso melhor. Vamos dizer, basicamente foi esse o meu entendimento hoje, depois que eu vejo tudo. Eu era bem cru, eu não sabia nada de concurso, eu só estava estudando para passar, e foi muito tempo até eu descobrir que não chamavam só dentro das vagas. Mas basicamente o Correio, então eu quase consegui a aprovação no Correio, depois eu continuei então estudando, agora, início de 2001, eu teria que decidir, eu teria que voltar a jogar futebol, eu tinha algumas propostas para jogar, mas eu já não estava com aquela vontade de jogar, porque eu estava vendo que eu não estava tendo futuro ali no futebol, e eu estava vendo que no concurso, cada vez mais, eu estava perto de conseguir a minha aprovação, minha nomeação, ser chamado num cargo público. Então o que eu decidi? Eu decidi que eu iria continuar fazendo concurso. Se desse para conciliar futebol e concurso, eu iria fazer isso. Então eu abri um concurso ali no início de 2001, que foi para agente fiscal do CREA, né? Seria um cargo ali que também não é servidor público, mas é por concurso público. Eu não iria ter estabilidade, mas iria ser um empregado público, né? Do CREA. E aí eu acabei escolhendo uma região de São Paulo, fui fazer em São Carlos, porque no último concurso aí eu comecei a pegar essa manha de concurso, escolhi a região onde dá menos inscritos. E eu acabei escolhendo certo, deu 120 inscritos para 2 vagas lá na região de São Paulo do CREA, São Carlos. Aí então eu tive que me deslocar para fazer a prova. E nesse tempo eu fui fazer a prova, a mesma coisa, que é português, matemática e a redação. Minha primeira prova de redação, né, é uma redação básica sobre qualquer coisa, né, assim, sobre a importância do agente de fiscalização do CREA, mas uma redação normal. Então foi o primeiro contato com redação, o primeiro contato assim que não foi tão feliz. Eu espero que um dia eu termine meu final feliz com uma redação, né. Eu gostaria muito de terminar minha carreira de concurseiro assim, dizendo, olha, eu fiz uma prova, fui aprovado e passei em redação, consegui uma redação ótima que me deu a nomeação. Mas lá do CREA foi isso que aconteceu, era português, matemática e redação. Eu fiz a primeira prova, tudo certinho, aí eu já conheci também as primeiras tombos na questão de anulação, né. Fiz a prova, tirei uma nota que eu errei só 5 questões de português e matemática, eram 50. Eram 50, era 50. Eu errei 5 questões. Tirei uma nota aí 90, né? Então uma nota muito boa. Eu estava com a expectativa de estar entre os primeiros colocados ali. Eles iam classificar dos 127, os 10 primeiros para corrigir as redações. Então eu tinha muita esperança de você corrigir as minhas redações. Só que infelizmente a prova foi anulada porque vazou o tema da redação, uma coisa assim, e anularam. Foi a VUNESP, acho que era a VUNESP que fazia. Anularam a prova, eu fui lá, fiz a prova, então eu já... E o que aconteceu? Nesse trâmite, eu estava morando em São Paulo, foi até março, eu quase acertei com o time, fui lá fazer a pré-temporada. E acabei decidindo que pelo salário que eles me pagaram não compensava. Eu decidi, olha, quer saber uma coisa, eu vou voltar para o Rio Grande do Sul, que é onde eu morava, e vou estudar para concurso. E naquele momento, então, eu voltei.
voltei, e daí eu soube que a prova foi anulada quando eu já estava aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu teria que novamente fazer a prova lá em São Carlos, São Paulo, um mês depois. E assim foi o que eu fiz. Eu fui fazer a prova novamente lá em São Carlos, fiz a prova e fui bem demais de novo, fui melhor ainda que na primeira, errei só 2 questões. E aí então eu estava com grande esperança de passar para ser o agente fiscal do CREA, né, lá na cidade de São Carlos, São Paulo. E quando saiu a nota da primeira fase, eu tinha ficado empatado juntamente com o outro. Então eu estava em primeiro ou segundo lugar, e mais os outros 8 para trás. Então foi classificado esses 10 primeiros e seria corrigida a redação. A única questão que nesse concurso é que eles corrigiram a redação, mas a ordem da prova, a nota final, seria a ordem da redação. Então, primeira redação, segunda, terceira, quarta. E nesse corrigido da redação eu fiquei com 65, eu fui a 6ª melhor redação das 10, e então fiquei fora das vagas, que na minha cabeça ainda estava que somente 2 pessoas seriam nomeadas. Teria validade o concurso 4 anos, mas para mim eu nem sabia direito dessa validade. Então era realmente uma pessoa assim, ó, totalmente desconhecida. Estudava, mas não tinha conhecimento digital por completo. Nunca me preocupei de ler exatamente o edital, essa questão da validade, de para que servia a validade do concurso. E acabou que eu fiquei em 6º. Também não sei se fui chamado, o salário do CREA era um salário bom, era parecido com o de técnico aí federal, mas eu não sei se eu fui chamado então para trabalhar em São Carlos como agente fiscal do CREA. Então olha só a minha sequência, né? Meu 4º concurso, e todos muito perto, todos, se vocês forem ver, eram matérias do que? Português e matemática. Então, se você está fazendo um concurso aí, por que eu digo assim, eu fui muito concurso escada. Se você está fazendo um concurso de prefeitura, então você fica bom em português e matemática, muito bom nessas matérias, depois você pega a lei orgânica do município e tal, você vai chegar muito bem preparado. Foi isso que eu fiz em todos os concursos que eu fiz praticamente. Eu fiquei muito bem preparado em português e matemática, nesses 4 primeiros de nível médio, tá? A partir daí, então, eu voltei para o Rio Grande do Sul, então ali eu decidi largar o futebol, né? Eu estava em abril, maio, para me dedicar exclusivamente a concurso público. E a partir daí, então, abri o concurso para a Prefeitura de São Jerônimo, perto de Porto Alegre. Eu me inscrevi, mas não pude fazer a prova, porque a prova foi no mesmo dia que foi a prova do fiscal do CREA, que foi anulada. Então, olha só, anulou, tive que fazer do fiscal do CREA e deixei de São Jerônimo de lado. E nesse meio tempo também abriu o concurso para agente administrativo da Prefeitura de Porto Alegre. Seriam 90 vagas. Então eu me animei porque foi o primeiro concurso que eu olhei assim, nossa, é muita vaga, né? Por mais que fosse Porto Alegre, para trabalhar na Prefeitura de Porto Alegre, 90 vagas eu achei bastante. Então eu comecei a me dedicar. O que caía? Português, matemática e lei orgânica do município de Porto Alegre. Então eu estudei bastante a lei orgânica do município, né? E português e matemática já vinha numa crescente, então só melhorei. E aí eu fiz do estudo o meu trabalho nesse tempo. Então foi a maio, junho e julho. Acho que foi 3 meses que eu estudava aí sim, 10 horas a 12 horas por dia. Então eu acordava de manhã das 8 até as 11h30, almoçava, voltava da 1h30 até as 5h30, 6 horas, depois fazia um lanche e voltava a estudar mais umas 3 horas, mais ou menos ali de 8 às 11. Então todos os meus dias eram assim, né? Até esse concurso de Porto Alegre. Esse concurso de Porto Alegre, então eu estava com grande esperança, cheguei, nunca esqueço que eu fui fazer a prova, acho que foi lá na URGS, não, foi na Católica, Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Eu fui até lá, fiz a prova e a dimensão que você tem, cara, é muito incrível, né? Porque concurso assim, cara, eu sabia que tinha dado muitos inscritos mesmo. Eu fiquei em 90, mas eu acho que tinham dado, acho que era 33 mil inscritos ou 40 mil inscritos para esse concurso da Prefeitura de Porto Alegre, para o cargo de agente. Então eu pensava, nossa, cara, eu tenho que ser melhor, né? Eu tenho que ser melhor aí que 300, acho que é, né? Se fosse 33 mil para mim, eu seria 33, né? Seriam 100 vagas. Eu olhava, tem que ser melhor que 300. Daí tu pensa, nossa, cara, é complicado. Tem que ser melhor que, tipo, na minha sala tinha 30, tem que ser melhor que 10 salas dessa. Tem que ser o melhor para conseguir a vaga. E dá essa ideia, essa sensação de, nossa, cara, isso é impossível, né? É impossível você fazer isso. Mas não é impossível porque quem se prepara não são muitos. Então eu estava preparado já há um bom tempo e eu consegui me preparar. E ali foi o primeiro resultado, assim, um resultado grandioso que eu consegui em concurso público. Foi esse, agente da Prefeitura de Porto Alegre. Desses 33 mil inscritos, então eu fui, né? Naquela época não tinha... Saiu o resultado, eu lembro, foi em julho, eu estava noivo, minha esposa veio passar as férias aqui em julho. E daí nós fomos pro computador da UPF, que eu não tinha computador em casa na época, isso em 2001, né? Não tinha computador. Aí eu fui lá na UPF porque eu queria ver o resultado final do concurso. E saiu a lista com as notas finais. E eu só lembro que eu peguei página por página e eu fui vendo, né? Todas as páginas de um por um. A minha nota primeiro eu vi que eu tinha tirado, acho que 88, 89. E eu fui vendo de um por página por página, quantos que tinham a mais do que eu. E olhando todos os 33 mil, 40 mil inscritos, eu achei só 11. Na verdade, depois foram 12. Eu fui 13º colocado. Então esse foi meu primeiro caso de sucesso, assim mesmo, que eu vi o meu nome. Quando eu vi o meu nome, que só tinha 11, na verdade, ali, cara, eu já... Foi muito bom porque eu estava do lado da minha esposa, que era minha noiva na época, então a partir daquilo ali a gente programou tudo a nossa vida de, não, poxa, você passou, vamos casar, vamos se organizar para você vir morar para cá, né, para a gente morar para Porto Alegre. Então, a partir desse concurso, Prefeitura de Porto Alegre, por mais que depois eu vou contar a história, o que aconteceu depois, se eu assumi ou não, então esse foi o concurso que me abriu e que me deu a primeira alegria, eu tenho guardado até hoje. Eu vou tentar colocar aqui para vocês, na tela, essa foi a convocação para que eu fosse tomar posse no concurso da Prefeitura de Porto Alegre, quando eu fui o 13º colocado nesse concurso. Então,
cara, não tem sensação que pague, assim, de dever cumprido, de você fazer até o final e ver seu nome ali, né, entre os das vagas, entre os primeiros colocados, e depois a nomeação, né, sair a nomeação no diário lá do Jornal de Porto Alegre, você receber a cartinha para assumir, né, naquela época era cartinha, então, cara, é sensacional, é incrível. Então todo aquele trabalho que eu fiz no ano ali, final de todo ano de 2000, né, 2001, quando chegou ali julho então de 2001 veio a recompensa com a classificação dentro das vagas, né? Então foi 1 ano e meio aí até eu conseguir a aprovação no primeiro concurso. E como vocês veem, é um concurso aí de nível médio, segundo grau, um concurso escada que a gente fala, onde eu estudei bastante português, matemática, eu caí também para a área de direito, lei orgânica do município, direito administrativo, direito constitucional, tudo que me ajudou aí ganhando mais bagagem para depois cair num segundo nível de concurso, que é o que eu vou contar aí no nosso 4º capítulo. Então eu fecho esse terceiro capítulo com a minha primeiro concurso. Eu consigo passar dentro das vagas de 33 mil, eu me torno 13º e tenho a minha vida muda inteira, porque pelo menos eu tenho a previsão de já assumir o cargo, me tornar um servidor público e aí mudar minha vida já podendo casar com a minha esposa, que esse era o projeto que eu tinha, e ia trazer ela para morar no Rio Grande do Sul. E aí fica para o próximo e 4º capítulo como que vai terminando essa história, que tem muito mais, né? Esse é só o 5º concurso ali de 19, então tem muita coisa para acontecer e você está vendo bem certinho o que eu fiz, a forma como eu fiz, o que eu estudei, como que eu priorizei, quantidade de horas, né? Então nesse momento que eu não estava trabalhando eram 10 horas, e depois eu vou passar por outra fase, que agora é casado, depois com filhos, então tudo isso eu vou contar na série, para você ter uma ideia de como que não é fácil, cada momento tem sua dificuldade para você conseguir alcançar a nomeação, tá bom? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado desse capítulo, e se você não é inscrito, inscreva-se no canal, se você tem o capítulo 1, o capítulo 2, para você possa assistir também e tirar algumas dicas, algumas técnicas aí do que eu usei, e de como que foi meu início no mundo dos concursos. E acompanhe porque a gente vai ter outros capítulos aqui para você acompanhar, tá bom? Um grande abraço, Deus no controle, sempre.